Apresentar agora para vocês nosso querido pastor Aislan Westphal. Aislan já nos abençoou com algumas preleções aqui no Role, já é prata da casa. O Aislan, para quem não conhece, ele é bacharel em teologia e bacharel em administração. Tá? Que nem você, pastor Marcílio. Em administração e teologia. Ele é pastor e empresário, fundador da faculdade FAEL em Pinhais. Ele é autor de livros na área de desenvolvimento pessoal e profissional, né, Aislan? E criador do aplicativo de serviços Tá na Mão. O que é esse aplicativo? É um aplicativo para intermediação de serviços. Intermediação de serviços. De repente você está lá na sua casa, estoura um cano lá. Você fala, quem poderá me socorrer? Não será o Chapolin Colorado, será o Tá na Mão. E aí você terá um profissional já habilitado, referenciado e com garantia do próprio aplicativo. Quem quiser é só procurar no Google Tá na Mão. Lá no Play Store. No Play Store? Ou se for a App Store, né, se o celular não for Android, digita lá Tá na Mão com T-A-H, você vai encontrar o aplicativo. Aí, gente, ó, quem está precisando aí de algum serviço em casa, né? É excelente. Tá de bom tamanho. E ele é casado com Tatiane e pai de 3 filhos. Hoje ele vai falar sobre homens na palavra em tempos de crise. Aislan, nós já oramos por você, está Aleluia. Abençoado. Aleluia. Que Deus te use. Amém, amém. É um grande prazer estar com os irmãos, mais uma vez, mais uma ocasião onde Deus nos permite servir com a palavra. Sou principiante hoje, pela primeira vez que estou pregando ao templo não repleto, né? Por conta desse momento que estamos vivendo, que naturalmente também é esse momento que estamos vivendo que trouxe esse título para a nossa meditação, para a nossa reflexão de hoje, né? Nós queremos, como o Edson já falou, né? Falar um pouquinho com os irmãos sobre homens na palavra em tempos de crise. Óbvio que esse título ele foi dado dentro de uma perspectiva que nós estaríamos com os irmãos somente do Holy Hour, né? Mas como está sendo transmitido, então as irmãs entendam, né, que foi apenas uma falha minha de não ter adequado rapidamente vindo para cá para homens e mulheres em tempos de crise. Bom, eu quero falar um pouquinho antes de entrarmos no texto bíblico, né? Não há nada mais antigo, mais atual e mais futurista do que crise. Nós iniciamos, ou quando passamos a refletir na palavra de Deus, nós iniciamos a nossa leitura numa primeira crise. Diz o texto bíblico lá em Gênesis, que a terra estava sem forma e vazia. Crise. Havia lá um abismo, né? E o Espírito pairava por sobre as águas. Aí você acabou de falar ali de um livro, né? Do Russell Moore, sobre tempestades na vida familiar, né? Logo ali no início já de Gênesis, nós temos uma tempestade na vida familiar de Adão e Eva, que é aquela crise de inveja, de ciúmes, de Caim contra Abel, que a gente conhece bem o fim que teve, que foi o primeiro homicídio, né? Primeira vez que o sangue humano é derramado sobre a terra. Então, falar de crise, eu não sou muito de modismo, né? Então eu tive que refletir bem, se essa era a maneira como eu queria falar com os irmãos, porque eu não gosto muito de modismo. Aí todo mundo está falando de crise, mas orando e buscando a presença de Deus, me veio esse assunto. Nada é tão antigo, nada é tão atual, e amados irmãos, nada é tão futurista do que como crise. Se nós formos olhar, e até o pessoal tem lá uma projeção para colocar ali na tela, sobre a palavra crise, né? A palavra crise vem do latim crisis, que significa mudança súbita. Então, falamos crise, parece que dá um desespero do povo, o povo fica até desanimado, com medo, mas a palavra crise, lá na sua raiz etimológica, né, ali pegando o latim como base, é mudança súbita. E a primeira crise que nós, ou uma das primeiras crises, pastor Marcílio, que nós vivemos, ela aconteceu ainda no ventre da nossa mãe, Edson. Porque se é uma mudança súbita, é só eu e você pensarmos um pouquinho. Estávamos lá num lugar quentinho, protegido, né? Sendo ali gerados, entretecidos, né? Formados, e de repente aquele lugar quentinho começou a ficar apertado, e a barriga começou a dizer, olha, vamos entrar em crise, você está muito grande para estar aqui dentro. E naturalmente o ventre, né, o útero, né, da nossa mãe começou a nos empurrar de uma forma muito
súbita para uma nova situação. Então, essa mudança, né, olhando aqui para os irmãos que estão conosco, aí assistindo pela telinha, essa mudança é crise. Essa mudança é crise. E a primeira coisa que nós fizemos depois dessa expulsão, que nós fomos expulsos, né? Nós não escolhemos, talvez gostaríamos de estar lá no ventre, bem, né, no útero, bem quentinho até hoje, né? A nossa primeira ação foi um grito, um choro de desespero, né? Talvez o médico dê a palmada, talvez chorou antes. O nosso corpo, o nosso organismo clamando pelo oxigênio. Nós estávamos saindo de uma situação para uma nova situação de uma forma muito súbita. Mas ainda tem no grego também, eu separei ali mais uma expressão. Olha, ó, no grego, crises, agora indo para o grego, né? Estávamos falando do latim, significa momento de decisão. Então, crise, ora, ele tem a ver com uma mudança súbita, ora, ele tem a ver com um momento de decisão. Mas quando usamos a palavra crise, dá a impressão que tanto uma coisa como outra ela é negativa. Então deixa eu falar para você, meu irmão, para os irmãos que estão aqui comigo. Deus trabalha na crise para gerar uma mudança súbita, para te levar a um lugar de decisão. De maneira que crises, a partir de uma perspectiva cristã, ela em nada é ruim. Ela está me levando para um novo momento. É claro que o bebê, enquanto está lá, né, no ventre da mãe, ele não consegue entender isso. Que esse nascer será muito melhor para ele. Que essa transição será o que dará a ele a possibilidade de viver uma vida humana, uma vida na carne, completa, uma experiência plena. Então ele grita, esperneia, chora, mas a verdade é que a crise está conduzindo ele para uma mudança. Eu trabalho com educação, como o próprio Edson leu um pouquinho antes, né? E trabalhamos com educação EAD. Olha só, não puxando, como diz a brasa para o meu assado, mas por que eu gosto de educação EAD? Primeiro porque eu sou autodidata. Eu costumo dizer assim, me dê um livro que me explica o que você quer me dizer, que vai ser o caminho mais rápido, porque eu vou ler dentro da minha possibilidade, do meu conforto, dentro de uma dinâmica muito pessoal, diferente quando você está numa sala de aula. Mas olha só, até então, antes do Covid, antes dessa crise de saúde mundial, havia um preconceito muito grande com relação a EAD. Isso me deixava um pouco triste, não porque me atrapalhava nas vendas, nos negócios, não, porque EAD é o caminho mais acessível para a pessoa de baixa renda acessar o conhecimento. E conforme o escrito bíblico, a Bíblia diz em Provérbios que a gente deve adquirir o quê? O conhecimento. Adquirir o conhecimento, porque ele dá mais lucro que ouro e a prata. Quer dizer, essa quebra de paradigma, porque as escolas acabaram tendo que usar, né, o sistema EAD, essa quebra de paradigma, esse novo momento que a vida está nos dando, estará permitindo que muitas e muitas pessoas, ao encontrarem com o EAD, busquem uma informação muito mais ampla e dará a si mesmo uma condição de mudança de vida. Não é fantástico isso? A pessoa descobrir que ao invés de não poder entrar numa faculdade ou qualquer outro curso, ou mesmo culto online, talvez você está em casa, faz parte do grupo de risco, não poderia vir. Olha só, através do EAD, nós estamos num culto EAD, né? Através do EAD, a palavra de Deus está chegando na sua casa, as orações que nós fizemos diante do nosso Deus, está movendo para que na sua vida haja um milagre. Claro que nós gostamos da congregação, gostamos de estar aqui, a Bíblia tem promessas para a congregação, mas sabe do quê? A Bíblia tem promessas para o EAD, porque a Bíblia diz que nós servimos a Deus em espírito e em verdade, e Ele está aonde você está. Bom, puxei a brasa? Não era a intenção. Mas olha só, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, e aí eu quero fazer uma diferença aqui, quero ler o texto com os irmãos. Eu não vou conseguir, agora eu consigo ler.
Olha só, Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Até aí a palavra do Senhor. Olha só que interessante. Nós estamos falando nessa noite sobre homens na palavra em tempos de crise. E aí eu dei um plano de fundo aqui sobre o que é crise. Que a crise nem é algo tão ruim. Que na verdade a crise, ela tem um objetivo de me alavancar para um novo momento. Ok? Estamos juntos até aí? Agora olha só o que diz aqui o Senhor Jesus nesse trecho do Evangelho. Ele diz que há dois tipos de pessoas, de homens, de mulheres, dois tipos de pessoas. E ele diz que há esses dois, ambos ouvem a palavra de Deus. Então significa que essas pessoas que estão nesse texto, descritos pelo Senhor Jesus, não é alguém que está lá fora, longe do Evangelho. Não é alguém que está lá fora, se dizendo ateu, ou à toa. Não. Jesus está conversando com os discípulos, e ele fala para os discípulos, para o Aislan, para o Edson, para o pastor Marcílio, para o Pigato, para você aí, meu irmão e minha irmã. Ele diz assim: olha, há dois tipos de vocês, há dois tipos de discípulos. Há aqueles que ouvem a palavra e as praticam, e há aqueles que ouvem e não as praticam. E ele diz: aquele que ouve e pratica é como aquele que constrói sobre a rocha, e aquele que não pratica é como quem constrói na areia. Agora um detalhe interessante, que você pode até consultar em casa, dar um Google, ir lá para o dicionário Aurélio, né? No meu tempo a gente consultava o Aurélio, né? Agora dá um Google, né? Ou pode pegar a sua Bíblia lá no texto, com os verbetes do texto original, e você vai verificar que, interessantemente, rocha e areia são a mesma coisa. Rocha e areia são a mesma coisa. Qual que é a diferença de uma palavra para outra? Ele até colocou ali para nós: rocha. A rocha é um agregado sólido. Areia, partículas de rocha degradados. Mas os dois são rocha no final das contas. Os dois são rocha. Só que Jesus diz assim: só que aquele que ouve e pratica a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus, ele é rocha. Agora aquele que escuta e não é praticante, não é zeloso praticante, ele é como que fragmentos, é rocha espalhada, é rocha que sofre as intempéries do vento e da chuva e se esfarela. E aí nós podemos aplicar a crise numa figura de linguagem como sendo aquela atuação do tempo, aquela atuação das chuvas, aquela atuação da erosão. Amados irmãos, me assusta um pouco quando vejo irmãos e irmãs, pastores, servos, crentes de 20, de 30, de 40 anos, em meio à crise, não discernindo que a crise tem por objetivo produzir na sua vida um bem maior. Há um tema lá no seminário, né, no tempo lá do internato, né, que era tratado de forma muito séria dentro das nossas disciplinas lá. Soberania de Deus. A soberania de Deus sobre todas as coisas. Um homem na palavra, um homem que ouve e pratica a palavra, um homem que é rocha, ele passa pela crise da mesma maneira que ele passa por períodos em que não estamos em crise. Qual é essa maneira?
crendo na palavra de Deus. E aquilo faz dele um agregado sólido. Como diz um outro salmo, né? São como os montes de Sião. A palavra de Deus, um outro texto, ela não muda, ela é invariável. Não há nada na palavra de Deus que não irá se cumprir cabalmente como ele disse. Meu irmão, um homem na palavra, uma mulher na palavra, que passa por meio das crises, não significa, como o próprio texto que nós acabamos de ler, que não vá ter as tempestades. O texto diz que veio. Veio sobre o que construiu na rocha, veio sobre o que construiu na areia, os ventos, e o texto até diz assim, veio como um embate, como uma guerra, como uma batalha contra aquela casa. Hoje pela manhã eu acordei, e da mesma maneira como houve batalhas, embates, dificuldades, aflições sobre a vida do ímpio, daquele que não conhece a Jesus, também vieram sobre a minha. Pasme, estava tão frio para mim, quanto estava para aquele que não conhece a Jesus. Mas eu acordo pela manhã, e eu lembro que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Eu lembro que Deus tem promessas para mim. Eu lembro que Deus tem um propósito para com a minha vida. E salto da cama e bora conquistar mais um dia de glória. Homens na palavra vencem as crises, porque eles têm a palavra de Deus como um firme fundamento. Aquele que não vence, ele ouve. Que palavra bonita que o pastor trouxe. Que palavra bonita. Às vezes até tem a Bíblia lá aberto no Salmo 91. Ou tem lá talvez na mesa lá uma caixinha de promessas. Lembra dessa, pastor Marcílio? Era gostoso na nossa juventude, né? Pegar ali uma promessa e lia para um irmão, lia para o outro. Aquela palavra tão gostosa, né? Mas, amados, a palavra de Deus ela vai muito além do que caixinhas de promessa. A palavra de Deus tem que ser o firme fundamento da nossa vida. A palavra de Deus, ela tem que ser para nós, não apenas a nossa bússola, mas o nosso mapa, o nosso território e o nosso passo após passo. Ela não pode apenas ser uma bússola, ou só apenas um mapa, ou só apenas o território, ou apenas um passo que eu dou de vez em quando. Na minha chamada, quando nós mandamos o convite para você participar dessa noite, eu comentei lá, a palavra de Deus ela tem resposta para todas as crises. Hoje está em evidência aí essa crise de saúde. Mas nós já tivemos outras crises aí no âmbito político, econômico. Mas ela nos afeta mais do que aquela crise pessoal. A crise no casamento. A crise da relação entre pai e filho. Filho adolescente. Né? Tantas situações que vão surgir. Nada nos pega mais, nos machuca mais do que essas crises. A do nosso dia a dia ali. De repente um familiar com Covid. Aí aquilo nos pega de uma forma muito pessoal. Aislan, como eu posso vencer em meio às minhas crises? Um casamento que está desgastado, um relacionamento na igreja. Às vezes a pessoa está com crise dentro da igreja, ela está com crise com o pastor. Eu não sei se aqui acontece, mas em algumas igrejas acontece, crise com o pastor. Amados irmãos, não importa em que área você esteja passando por uma crise. Primeiro tenha em mente que a crise está catapultando, alavancando você para um novo momento. Primeiro tenha isso em mente. É mudança súbita, e porque é súbita, nos assusta. Segundo, tenha confiança plena que Deus não se perdeu no tempo e na história. Eu vou pedir para os irmãos passarem lá para a nossa próxima tela. Nós temos mais algumas. Olha só, esse texto aqui de Mateus também, no capítulo 16, versículo 16, fala um pouquinho também sobre a rocha. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A sequência do texto, os irmãos conhecem. Eu vou ler aqui, a partir do 17 e 18. E Jesus respondendo disse-lhe:
Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas teu Pai que estás no céu. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra aqui para pedra é do grego Petros, e significa rocha. Voltamos lá no texto anterior, significa rocha. Quando ele está dizendo Pedro, sobre esta rocha, né? A palavra Pedro é pedrinhas. Mas a afirmação que ele faz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, anteriormente, nessa afirmação, Jesus disse, isso é Petros, porque eu sou o Filho do Deus vivo. Ele está dizendo, Pedro, toda a minha igreja, todo o meu povo, que irá congregar em todos os tempos, estarão firmados nesta verdade, que eu sou o Filho do Deus vivo. Sabe o que significa, Pedro? Que todas as tuas crises poderão ser vencidas em mim. Num outro texto ele diz, no mundo vocês têm aflições, crises, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Homens na palavra, aí eu pontuei ali 3 características, né, do homem na palavra. Creio indubitavelmente que Jesus é o Filho do Deus vivo. Você sabia que essa é a única afirmação que Satanás e seus demônios se negam a fazer? De que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, que Ele veio em carne. Assim nós testamos, experimentamos os Espíritos. Sua fé, segunda característica, é alicerçada na palavra de Cristo. Meu irmão, minha irmã, nós temos hoje um mundo de informações a apenas um clique. E talvez aí nós tenhamos um grande perigo. Eu estou hoje com a minha Bíblia online aqui. Eu gosto da minha Bíblia física, daquela de papel, daquela de grifar, daquela de marcar. Mas eu me adapto, né? É tempo de usar aplicativo. Não há um fundamento para a fé cristã que não seja a palavra de Cristo. Você pode ouvir os pregadores e você deve ouvi-los. Você deve ouvir os irmãos mais maduros na fé, você deve ouvi-los. Mas meu irmão, minha irmã, o homem, a mulher que vence as crises, elas têm por firme fundamento as palavras do Senhor Jesus. Eu gosto daqueles testemunhos, daqueles irmãos, às vezes mais antigos, né? O médico diz para ele, olha, seu filho tem 3 dias de vida. Ele fala, o médico diz isso, mas o meu Deus diz. É aí que nós vencemos a crise. Quando nós temos na nossa boca, no nosso coração, essa palavra. O que o homem me diz não importa, me importa o que diz o Senhor. Até me lembro, pensando nesse aspecto, as irmãs de Lázaro, tentando conter Jesus. Senhor, Senhor, ele cheira mal, pois já é de dias. Estava morto há 4 dias. E Jesus caminha mansamente, como quem entende sobre crise, e diz, Lázaro, vem fora. E Lázaro vem, após estar morto há 4 dias. O homem que vence tem a sua fé alicerçada na palavra de Cristo. Uma outra característica, ele discerne bem o tempo de crise. Ele entende que o tempo de crise está alavancando um tempo novo, diferente, mas novo, cheio de perspectivas. Por quê? Porque Deus é bom, como nós cantamos há pouco. Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Irmãos, preste atenção. Estamos vivendo um tempo de crise. E sabe o que há de virar desse tempo de crise? Um mundo diferente, um mundo melhor. Mas como assim? Sim, as oportunidades que estão surgindo, as nossas reflexões acerca do que realmente importa. É impossível passarmos por esse tempo de crise e não nos tornarmos melhor. É impossível. Por que eu digo isso? Porque Deus é bom o tempo todo.
Porque Deus é o Senhor do tempo, Deus é o Senhor de todas as coisas, Ele é soberano. Não dormita, não dormita e não vai pestanejar aquele que te guarda. Deus tem todas as coisas sob o seu perfeito controle. E a palavra de Deus diz, olha só, a palavra de Deus diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meu irmão, minha irmã, você que está em casa, só repita isso comigo. Se você ama o Senhor, diga: eu amo o Senhor Jesus. Pois bem, todas as coisas cooperam para o teu bem. Mas eu fiquei desempregado no Covid. Todas as coisas cooperam para o teu bem. Mas eu peguei Covid. Todas as coisas cooperam para o teu bem, meu irmão. Todas, são todas as coisas. Essa fé que vence o mundo, meu irmão. Essa é a fé que vence o mundo. Como eu me torno? Eu dei 3 características, né? Como eu me torno esse homem, essa mulher na palavra, que vence, que passa pelas crises? Primeiramente, e aqui eu cito e convido: renda a sua vida ao senhorio de Jesus. Entenda, vir na igreja não necessariamente significa que você rendeu a sua vida ao Senhor Jesus. Ler a palavra não necessariamente significa que você rendeu a sua vida ao Senhor Jesus. E outras tantas coisas semelhantes a essas não necessariamente significam que você rendeu a sua vida. Esse render é algo que acontece aqui dentro, tão particular. O pastor não tem como saber, o irmão da igreja não tem como saber. Essa é uma decisão aqui dentro. Há uma música antiga que diz: no trono do teu ser. É ali que acontece. É algo tão particular, tão íntimo, que você que está me ouvindo sabe se fez ou não. Você olha para dentro de si e você diz: ei, eu acho que ainda falta isso. Se você tem dúvidas, é porque ainda falta. Dar a sua vida, entregar a sua vida integralmente ao Senhor Jesus. Uma outra coisa: a partir daí, e somente a partir daí, ouvir e praticar a palavra. Porque aquele que ouve e pratica sem ter Jesus como seu Senhor, certamente falhará, cairá em fracasso. Porque é somente pelo Espírito de Cristo que somos habilitados a viver a palavra de Deus integralmente. Primeiro renda-se, depois ouça e pratique. E por fim, não abandonar a confiança em meio às crises. Eu me lembro, eu estava assistindo no sábado, né? Estava friozinho, chuvoso, depois do expediente lá na faculdade. Eu fui para casa e eu disse para o meu filho: liga para o pai aí, porque é tanta tecnologia, né? Antigamente ligava a TV e mudava o canal, agora tem que acessar o Netflix, sei lá o que lá, colocar a senha, uma coisa arada toda. Eu falei: põe aí para o pai o filme de Moisés. Aí procurou o filme de Moisés, não achou. Eu falei: então coloca para mim o Evangelho segundo Mateus. Eu amo esse filme. Até fica uma sugestão aí, né? Você que de repente aí por causa do Covid está com um tempinho extra, né? Ou se quer aproveitar uma noite fria como essa, o Evangelho segundo Mateus. Que filme tão lindo. E aí num certo momento do filme, que é o texto bíblico, né? Literal, né? O filme vai trabalhando versículo a versículo. Os discípulos estão no barco e há uma grande tempestade. E o barco está quase que para ir a pique. E Jesus tira o sono dos justos. E eles ficam desesperados. Mestre, mestre, não cuida que vamos perecer em meio a esse Covid? Não cuida que vamos perecer com esse desemprego, com essa briga política? O pessoal fala essa polarização. Mestre, não cuida que esses abençoados da política aí estão roubando? E Jesus acorda, nada mais e nada menos como o Senhor do universo, e ele dá uma olhada, e ele fala assim: Covid, shh, acalma. Desemprego, shh, acalma. Depressão, shh, acalma. E o texto sagrado diz que o mar fez perfeita bonança. Perfeita. Meu irmão, minha irmã,
Você que está me ouvindo aí, os irmãos aqui, nós, né? É para nós. Porque a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, ela é para mim e para você. O texto diz assim: perfeita bonança. Isla, mas o meu casamento, perfeita bonança em nome de Jesus. Isla, mas o meu relacionamento com os filhos está tão difícil. Perfeita bonança em nome de Jesus. Isla, mas a minha empresa, nós estamos indo numa situação. Perfeita bonança em nome de Jesus. Jesus, o Senhor do universo, que acalmou aquele mar revolto, Ele está aqui. O texto sagrado diz: onde estiverem 2 ou 3, ali eu estou no meio. E Ele te diz: perfeita bonança. Vencer as nossas crises tem a ver com essa confiança inalienável, inegociável. Eu quero encerrar lendo uma conclusão e depois eu posso fazer uma oração ainda, Edson. Eu gostaria de orar com aqueles que estão nos acompanhando e com todos os irmãos que estão aqui. Homens na palavra são homens de verdade. As irmãs, né, que estão ouvindo isso, leiam como, ou genérico, né, homens, todos os homens, todos os seres humanos. Mas pode ler também em casa, mulheres na palavra, né? Homens na palavra são homens de verdade. Homens de verdade são achados em Cristo e por Ele sustentados. Homens achados em Cristo são aqueles que declaram diariamente: Tu és o Filho do Deus vivo. E que conclui dizendo, como disse Pedro: para onde eu irei, se só Tu tens a palavra da vida? Não há crise intransponível para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu não sei qual a crise você está vivendo, e nós citamos e brincamos algumas vezes aqui com as crises que o nosso país está vivendo, não de forma leviana, jamais, apenas exemplificando aos irmãos que estamos vivendo um período de crise, sim. E eu estou dizendo para você que é apenas um período que está nos alavancando para um novo tempo, para um novo momento. Tempo de reflexão naquilo que importa. Tempo de reflexão na importância de votarmos bem nos nossos políticos, naqueles que nos representam. Olha que importante votar corretamente no deputado, no vereador, no prefeito, porque isso tudo está tão entrelaçado em nossas vidas, né? Mas o que eu quero dizer para vocês, em meio a tudo isso que conversamos, é que se você firmar a sua vida na rocha, não significa que não virão crises, significa que você passará por elas vitoriosamente. Mas também que se você fizer pouco caso da instrução, da sabedoria, da vontade de Deus para a sua vida, provavelmente a crise vai te derrubar. Mas em Cristo Jesus, nós temos um caminho sempre aberto para entregarmos as nossas vidas e recebermos Ele como nosso Senhor e Salvador. E você pode fazer isso agora da sua casa. É tão simples, mas tão poderoso, dizer a Ele: Senhor Jesus, entra na minha vida, toma o governo, eu entrego o meu coração a Ti. Essa mesma oração eu fiz lá com 17 anos, saindo de um desejo de suicídio, saindo de uma vida familiar totalmente desestruturada. E hoje Ele me coloca aqui falando contigo, porque esta palavra, a palavra do Senhor Jesus, é uma rocha que tem sustentado o meu caminho, os meus pés até esse presente momento. E eu tenho certeza que com você não será diferente. Eu quero fazer uma breve oração. Se você puder, aí na sua casa, fechar os seus olhos e se conectar a Deus. Ele está falando contigo. Senhor, nosso Deus e Pai, nós Te reconhecemos como o único e verdadeiro Deus. Reconhecemos que Jesus Cristo é o Teu Filho, aquele que veio em carne, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para ofertar a todos os homens a salvação dos seus pecados, para ofertar ao ser humano uma nova vida. E nessa hora, junto com esses que nos acompanham, nós declaramos vida nova para aqueles que estão orando e declarando Jesus como Senhor, pecados perdoados,
vida transformada. Declaramos que eles são vitoriosos em meio às crises, a deste presente momento e as que virão no futuro, porque o Senhor os fará vencer dia após dia, até aquele dia em que o Senhor virá nos buscar para estar para sempre contigo. Nós te louvamos e oramos com gratidão no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe a todos. Obrigado pelo privilégio. Pastor, muito obrigado. O privilégio foi todo nosso. Que alegria, que palavra maravilhosa para a minha vida, para a sua, para nos inspirar assim, buscarmos essas mudanças, crescimento em nome de Jesus, e que a tua semana seja muito, muito abençoada, cheia de experiências com Deus Todo-Poderoso. Quero me despedir aqui nesse tempo da Nivalda, do Ricardo Cunha, do pessoal de Florianópolis que está assistindo a gente, Ilhéus na Bahia, Maria de Lourdes, a Claire Neubauer, que também pede oração pelo sobrinho Andreas, esperando aí um visto para trabalhar na Alemanha, que em nome de Jesus as portas se abram aí, né, conforme a vontade de Deus para a vida deles e para a vida de vocês. Para Aline, Beatriz e tantos outros que estão aqui junto com a gente. Não dá tempo de falar de todos aqui, mas olha, que essa semana, a gente está só começando, seja uma semana marcada por encontros com Deus, por crescimento espiritual na tua vida, por bênçãos de Deus sendo derramadas na tua vida, na tua casa, na tua família. Quero lembrar você que o pastor aqui acabou de fazer algo tremendo. Ele falou que você pode colocar a sua vida nas mãos de Deus, e nós queremos conhecer você que tomou essa decisão. Se você tomou a decisão, lembra que tem aí na sua tela um link para você acessar e marcar a sua decisão. Como igreja, nós queremos acompanhar você, ajudar você a estudar mais a Bíblia, conhecer esse Jesus poderoso, gracioso, salvador que ouvimos nessa noite aqui. Vai ser um prazer poder caminhar com você nesses primeiros passos da tua jornada da fé em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Nós vamos terminar adorando a Deus. Você é nosso convidado para continuar às 8h30 no Levanta. E se você quiser, ainda temos ali no Rede Família PIB Curitiba uma live de famílias às 9h30 da noite. Termina essa noite junto com a gente na presença de Jesus, e que você tenha uma excelente semana em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus. Louve ao Senhor, maravilhosa a graça dele nas nossas vidas. Quem me liberta do meu pecado, o seu amor é maravilhoso. O Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis. Abala a terra com sua voz, maravilhados o adoramos. O Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis. Maravilhosa graça, o verdadeiro amor tomou o meu lugar e suportou minha cruz, entregou sua vida para que eu fosse livre. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Ele é poderoso para transformar a sua vida, amém? Quem transforma a minha vida e faz dos órfãos filhos e filhas. O Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis. Abala a terra com sua voz e como o sol brilha em majestade. O Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis. Maravilhosa graça, o verdadeiro amor
tomou o meu lugar e suportou na cruz, entregou sua vida para que eu fosse livre. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Diga que Ele é digno de toda honra e toda glória. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno é maravilhosa graça, o verdadeiro amor tomou o meu lugar e suportou minha cruz, entregou sua vida para que eu fosse livre. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia. Que Deus abençoe a sua semana. Vá em paz em nome de Jesus.